Olá, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro, começando o último mês do ano, edição 673 do 3 Minutos, pergunta. Me perguntaram isso e eu vou fazer aqui, tá? É possível fazer um resumo, uma análise do pacote de redução de gasto do governo? Vai ser eficiente, suficiente para sinalizar positivamente, não é questão de mercado, né? Para a sociedade brasileira em geral? Bom, eu queria fazer meus pequenos comentários aqui como reflexão, tá? Primeiro, é o seguinte: o pacote pretende fazer o quê? Reduzir gastos no valor total em 70 bilhões, tá? Em 25 e 26. Quer dizer, seria 35 em cada ano. Logicamente que não é assim, é um pouco menos no primeiro ano, um pouco mais no segundo. O que deve dar, gente, mais ou menos, olha esse número, 0,3% do PIB. Mais ou menos isso, um pouco menos em 2025, um pouco mais em 2026. O PIB está na faixa de 11 trilhões de reais, tá? São 7 medidas principais, eu vou falar rapidamente delas aqui, ó. Limite na regra de crescimento real do salário mínimo, de 0,6 a 2,5% acima da inflação. O governo pretende corrigir o salário mínimo sempre acima da inflação, mas há uma regra, escrito, falta a gente ver os detalhes, né? Mas que quando o crescimento ultrapassar o PIB, né? Ultrapassar 2,5 acima da inflação, que você não vai crescer mais que 2,5. Quer dizer, para dar um freio, porque o salário mínimo tem um peso significativo no aumento das contas públicas. Então, 14 bi é a economia esperada com essa situação. O ajuste no Bolsa Família, que vai criar regras para limitar o uso indevido do benefício, né? Infelizmente, tem muito uso irregular, o governo detectou isso e acredita que uma revisão severa nesse processo vai trazer uma boa economia nos próximos 2 anos. Não estou dizendo que não deve fazer sim, tá? Três, endurecimento de regras para quem recebe o benefício de prestação continuada, né? Muita gente que declara doença, que depois não se conforma por perícia e outras medidas. Vai ser feita uma atualização de cadastro. O governo entende que aqui há espaço para redução. Não detalhou o número, pelo menos eu não vi, mas é alguns bilhões aí que vai totalizar ao final em 70, tá? Colocaram uma trava no teto mensal do pagamento do abono anual em R$ 2.640 por mês. Por que o governo quer botar 2.640? Porque aí é um pouco do meu trecho final, tá? Que estou comentando lá embaixo, da preocupação muito política com esse pacote, isso que me preocupou demais. Porque quando o governo entrou, elevou o salário para 1.320. Então, eles pegaram 1.320 vezes 2, ficou em 2.640 no início do governo. Eles querem manter o abono anual, pelo menos essa faixa, para falar assim: olha, nós fizemos um ajuste, mas foi mantido os dois salários mínimos do início do governo, né? Então, a ideia é que a correção você vai atualizando pela inflação, né? Vai só atualizando pela inflação, pela inflação, pela inflação. Como o salário mínimo vai atualizando acima, vocês entenderam? Aquela coisa, por isso que a minha preocupação é essa. É coisa do político, né? O político estragando o técnico. A ideia não é ruim, mas você fala assim: eu aumento o salário mínimo acima da inflação pelo crescimento do PIB, mas se fosse o governo anterior ou outro governo, teria esse mesmo valor, porque ele manteria os dois mínimos do início do meu governo e só pela inflação ele chegaria a um salário mínimo e meio. Tanto é que esse ajuste só termina pelas contas estimadas pelo governo lá em 2035, quando o crescimento acima pelo PIB, né, deve pegar esses meio, abarcar esse 0,5% que vai ser reduzido. Entenderam? Quinto, ajustes fiscais e previdenciários nas Forças Armadas. O governo entende que vai acabar com a morte ficta, que é o benefício concedido a quem é dependente dos militares, né, que são os expulsos das Forças Armadas. Vai estabelecer um limite para transferência de pensão e idade mínima progressiva, chegando a 55 anos em 2030. É uma economia tímida, mas entendem que deve dar 4 bilhões de reais aqui de redução nos 2 anos. Regulamentação de uma lei que proíba, que reduza super salários de servidores públicos. Isso aqui está faltando detalhar. Isso aqui é uma briga inglória, difícil, complexa, e o governo acredita que vai economizar bons bilhões de reais aqui. É esperar para ver os detalhes. Não tem detalhe, é muita coisa assim, anunciada de forma geral, solta, né? E, por fim, ajuste nas emendas parlamentares, é para cumprir o acordo, né, entre o governo, legislativos, os três poderes, né, e o STF, que vai reduzir em 14,4 bi por conta do crescimento limitado a um percentual. Então, a ideia é que essa redução aconteça. Minha opinião rápida.
O pacote parece tímido e, integrado com o anúncio dos ajustes do IRPF, sinalizam uma extensa, intensa, complexa, perigosa preocupação eleitoral. Eleitoral, né? Tudo programado para trazer impacto eleitoral para o grupo que hoje está no governo federal, acima da preocupação com o ajuste efetivo nas contas públicas. A matéria de capa do Globo de hoje, está aqui, né, impresso, jornal impresso, aponta que a dívida pública deve saltar dos atuais 78%, era 71, 72% no começo do governo, para 84% do PIB em 2026, no final de 26. Isso vai elevar, pressionar profundamente as contas públicas nos 4 anos seguintes. Então, achei muito tímido e uma prova do que eu falo aí sempre que apresento, converso sobre a reforma tributária. Lembra que eu falo para vocês? Não vai ser fácil reduzir a carga tributária. Por quê? É difícil mexer em gasto público. É difícil. Tem coisa para fazer. Mas as economias são sempre tímidas e não sinalizam para a gente uma perspectiva de redução da carga tributária no curto, médio prazo. Tá bom? Isso tudo no meio de uma reforma tributária pode ser extremamente perigoso, extremamente complexo. É isso. Uma ótima semana, um grande abraço, alegria!